Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, um podcast em que o foco está sempre em quem lê e como lê. A convidada desta semana é uma mulher furacão, Guilhermina Gomes. Licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, trabalha no mundo editorial há várias décadas. Até 2020 fez parte do Círculo de Leitores e nos últimos anos assumiu a função de diretora editorial da Temas e Debates, cujo abrangente catálogo de ensaio, com muitos títulos da área das ciências, da política, da filosofia e da história, vem moldando com um entusiasmo enorme. Em 2011 recebeu o Prémio Editor do Ano, atribuído pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros durante o primeiro Congresso do Livro, e eu acho que tenho o privilégio de dizer que é minha amiga. Muito obrigada, Guilhermina, por ter aceitado o nosso convite. Olá, Guilhermina, bem-vinda. Olá, Inês, olá, Zé Mário, que bom estar convosco. Agradeço o vosso convite, sim, já nos conhecemos há muito tempo. É verdade. A Inês ainda fez um pouco da comunicação da Temas e Debates há uns anos atrás, há largos. Parece noutra vida, quase. Parece noutra vida, de todos. De todos, é verdade. Vamos começar pela primeira escolha que a Guilhermina nos traz, que na verdade trouxe o livro para nos contar outra história. Trouxe-nos o livro português das fábulas do José Vial Moutinho, mas na verdade a propósito de como é que a Guilhermina se fascinou pelas histórias, não é? Eu tive uma avó que era a mãe do meu pai, que também se chamava Guilhermina e que era uma grande contadora de histórias. Enquanto criança eu tive aquelas maleitas que as crianças tinham e muitas vezes tinha de ficar na cama. E então ela ia e contava histórias, tudo maravilhoso. Algumas delas eu descobri depois que eram das 1001 Noites, mas ela não sabia ler e, portanto, não fazia ideia que existia, de facto, uma edição das 1001 Noites, mas ia-me contando. Por outro lado, o meu avô, que era um leitor feroz, o pai da minha mãe, tão feroz que também era stalinista. Não sei como nunca foi preso, mas a verdade é que ele tinha um fascínio muito grande por me ler não é uma história, é uma coleção, é um largo conto, ou um poema que é como um conto, ou um conto que é como um poema do romanceiro, do Almeida Garré, que é Lá Vem a Nau Catrineta, que tem muito que contar. Ouvido agora, senhores, uma história de encantar, e eu, quando havia a história de encantar, lá estava eu posta em sossego na minha cama a ouvir o meu avô. E com a imaginação alerta, não é? Joaquim. É verdade. Eu, do ponto de vista da imaginação, eu fui muito privilegiada, porque o meu mundo infantil esteve sempre povoado de contos. O meu pai era apaixonado pelas lendas, e como era apaixonado pelas lendas de Portugal, ele era leitor do Diário Popular, do Diário de Notícias, mas o século tinha, quando eu tinha pai 6 anos, 7 anos, teve uma coleção de cromos, que o meu pai fazia essa coleção das lendas de Portugal. E muitas delas eram das Mouras Encantadas. Portanto, naquela altura o legado não se chamava legado árabe, era o legado mouro, não da península, porque só tratava sobre Portugal, no caso destas lendas. E ao privar com estas pessoas, para além disso eu era a mais nova naquela família,
O meu pai e a minha mãe eram pessoas muito amadas na família e os meus avós tinham um carinho enorme por mim, claro. Faziam e contavam tudo aquilo que eu pedia e que eu queria. Já agora, o meu avô, que realmente teve esse grande fascínio pela Revolução Russa e particularmente depois por Stalin, que é de facto, enfim, bastante pesado, mas a minha mãe não lhe permitia que ele me falasse sobre isso, estava sempre a tentar impedi-lo quando ele dizia que nós havíamos todos de ser iguais e que havíamos todos de falar a mesma língua, porque o meu avô sabia Esperanto, tinha um livro de Esperanto. E a minha mãe dizia-lhe, o pai não ponha essas ideias na cabeça da menina, era assim que eu era tratada, a menina, porque nada disso que o pai diz e pensa vai acontecer. Mas enfim, mas ele também não tentava catequizar-me, obviamente, ele gostava era de às vezes pegar no livro de Esperanto. E acontece que quando ele morreu, eu já tinha 26 anos, e a minha mãe acabou por retirar as coisas todas lá da casa dele, na casa deles, para que eu não ficasse com nada daquilo. Portanto, tudo foi, quando eu fui à procura, já tinha então, mãe, onde é que estão as imensas ilustrações portuguesas e uma outra revista que era publicada, que também era ilustrada, agora não tenho bem como é que não sei, não era o Século Ilustrado ou qualquer coisa desse género, agora não tenho. Eu tinha as coleções. Tinha as coleções sim, porque tudo aquilo tinha imensa informação preciosa para ele. Portanto, e assim eu fui. E para onde é que foi? Isso desapareceu? Foi não, a minha mãe pôs no lixo. Não. Uma pena, não é? Estará sempre perdoada. Pois. A minha mãe tinha um lado pragmático, queria que eu fosse advogada, queria que eu estudasse direito. Não queria cá distrações. Não queria cá distrações, mas o meu pai era um sonhador. O meu pai desenhava muito bem e era um sonhador. Nós, na cozinha, era uma cozinha, assim, relativamente grande, e o meu pai tinha um mapa de Portugal, porque estávamos sempre a escolher os sítios onde é que íamos ver as Mouras Encantadas, normalmente mais ao Alentejo, mas também havia histórias passadas a norte, porque as histórias com as amendoeiras são todas passadas a norte, não é? Embora se conte a história da lenda da princesa Moura que veio para Portugal e o marido sabia que ela tinha uma imensa saudade da brancura. Não imagino que fosse, talvez fosse da zona do Atlas de Marrocos, onde também neva, não é? Porque normalmente era daí que as pressupostas princesas mouras vinham. E então mandou plantar um imenso amendoal e quando as amendoeiras estavam em flor, pressupostamente ele chamava e dizia-lhe Ode, ela chamava-se Ode, mira. Ora, eu não tenho memória que haja amendoeiras em Odmira. Pois, também acho que não. Mas... Agora é mais mirtilos e outras coisas. Exato. Mirtilos e framboesas. Não há memória de que sim, mas sei lá, se... Mas recorda-se dessa lenda ser contada lá em casa. É lindíssima, não é? O manto branco das flores. Era o manto branco, aliás, é lindíssimo. Como também é belíssimo, belíssimo, mas isso nós temos sempre a coisa mais associada ao maravilhoso do Japão, que são as cerejeiras. Sakura, não é? É uma coisa absolutamente extraordinária. Portanto, o povoamento da minha cabeça é muito este.
É sobrepor a imaginação à realidade, ao mapa real. Sempre. Eu tenho uma mente focada na profissão. Na escolha dos livros, tenho que ter uma mente focada, tenho que ter a intuição de perceber se de facto aquele livro traz mais conhecimento ou seja um livro que possa ter apelo junto dos leitores portugueses, embora infelizmente os leitores portugueses andem muito afastados dos livros que proporcionam conhecimento. Bom, mas por um lado eu tenho essa mente focada, talvez até pelo exercício da função de editora. Mas a minha mente sempre foi uma mente vagueante, não é? Divagante. Eu posso estar sentada em casa com livros à frente, porque eu tenho sempre livros e papéis. Como aqui, não é? Com vários livros diferentes. Por todo lado estão sempre livros, muitos livros. Mas ponho-me a olhar para eles e a pensar, bom, talvez leia este, agora vou já ler este, porque eu vou às livrarias e tenho de comprar aqueles livros que ainda não li. Quer dizer, não é... Não, mas é necessário, não é? Claro. Como é que, apesar de já ter sido publicado o Krasnaor Kai pela Antígona, eu não tinha prestado atenção. Quando me aparece este, com uma personagem absolutamente extraordinária do gigante com mente infantil, o bom gigante que escreve à senhora chanceler Merkel, é impossível não o ler. Portanto... E aquilo é de seguida, porque é só uma frase, não é? Aquilo é uma coisa... Mas é tão extraordinário. Sim. E gosta ainda de se surpreender, de encontrar autores novos. É o que me fascina, é conseguir continuar a descobri-los, a ir pelos caminhos descobrindo. Portanto, esta minha mente tem um lado bastante perigoso também, não é? Que na verdade nasce da sua infância, destas ligações entre várias histórias, vários ambientes. Exatamente. E as relações que faz entre tudo, não é? Entre tudo. Nem em conversa com a Guilhermina, o que me enriquece sempre nas conversas, e que tínhamos mais quando trabalhávamos juntas, é que a Guilhermina estamos a falar de um livro, mas que tem ligações, e a Guilhermina faz sempre as ligações com as outras coisas que estão à nossa volta, não é? Não só da atualidade, mas de outros livros, outras ideias, outros autores. E isso é também algo que estamos a perder essa... Talvez venha dessa infância, de todo esse maravilhamento, e desse maravilhamento é possível partir para outras leituras, para outros mundos. Também é verdade que eu sempre tive uma mente muito curiosa, e também tudo era sempre acompanhado de porquê. Tinha que ser, o porquê tinha que estar sempre. E, particularmente, eu pensei neste meu privilégio, que foi ter convivido com estas pessoas e terem-me ensinado muitíssimo para que eu pudesse partir e continuar o meu caminho. Então, eu penso também que hoje faz muita falta às crianças esse maravilhamento e todas essas possibilidades de fazer soltar a imaginação, que a imaginação vá seguindo por caminhos que podem ser os mais diversos caminhos. Porque, por exemplo, o meu mundo das princesas não era o mundo das princesas Disney. Claro. Hoje o mundo é das princesas Disney. As crianças conhecem as princesas Disney, portanto, está recriada essa magia, está recriada numa formatação. E ao estar formatada, tudo o que está formatado
não dá a possibilidade às crianças de soltarem a sua imaginação. E eu lembro-me perfeitamente, o meu marido foi técnico superior do Instituto de Formação Profissional e ia muitas vezes com as educadoras, com algumas educadoras de infância a alguns colégios. E quando os colégios tinham fora imagens da Disney, um dizia para o outro: aqui não há imaginação. E isso já aconteceu há bastantes anos atrás, há 15 ou qualquer coisa dessas. Portanto, nós tínhamos, também sei que era um mundo completamente diferente do mundo de hoje, mas deixar que as crianças permaneçam agarradas aos telemóveis e às redes sociais e a tudo isso é altamente pernicioso. Portanto, eu não posso estar mais de acordo que não sejam utilizados até à idade de 16 anos, pelo menos, para que as crianças possam brincar, porque eu brincava imenso na rua, não é? O meu pai construiu um presépio maravilhoso em casa, retirava-se de uma divisão da casa, retirava-se tudo. E o meu pai tinha um enorme presépio que ele tinha feito. O pai stalinista? Não. O avô era pai da minha mãe. Pronto. Não, agora estava a ver. Não. Era um cruzamento um bocadinho estranho. Aliás, nem a minha mãe, porque o meu pai levou a ver um filme durante a Segunda Guerra Mundial. A minha mãe nasceu em 24. Durante a Segunda Guerra Mundial, um filme sobre a Revolução Russa. E a minha mãe veio de lá horrorizada e disse: pai, porque é que o pai me leva a ver uma coisa destas? Então isso era o avô é que fazia o presépio. Era o pai da minha mãe. Ok, pronto. Já estava aqui a fazer-me confusão. Tu és muito inculta. Eu trouxe para tu perceberes o que vai ser o mundo. Pai, o que eu vi é um absoluto horror. É verdade que as casas são muito grandes. Claro, eram as casas dos antigos aristocratas, mas as pessoas vivem todas praticamente em cima umas das outras. É o pai, acha que isto vai ser o futuro? Quer que isto seja o futuro? Filha, tu és muito inculta. Bom, e então, voltando outra vez ao ponto onde eu estava... Às lendas e às fábulas. Às lendas e às fábulas, mas eu estava a contar qualquer coisa. Que o seu pai vagava uma divisão para fazer um presépio. Sim. Então, o meu pai fez uma enorme armação em arame, mas era uma coisa muito maior do que estas duas mesas, não é? Em arame, que ele preencheu com pedaços de cimento, e nós íamos aos pinhais, porque eu às vezes brinco dizendo que eu nasci na outra margem entre as árvores. Portanto, eu sou uma mulher da margem sul, orgulho-me muito de ter nascido num pequeno lugarejo que se chama Foros da Mora, que pertence ao concelho do Seixal. E eu dei a volta ao mundo, mas continuo a viver no concelho do Seixal. Bom, isto para dizer, eu falo tanto, que depois perco o fio, está a ver o fio da meada. Mas vocês faziam... Então, meu pai, nós íamos apanhar musgo. Aliás, aqueles pinhais estavam cheios de árvores com musgo e musgo no chão e enfim, musgo belíssimo, não é? Como hoje não se vê, praticamente é inexistente, porque tudo está ocupado com casas e mesmo assim as casas estão em falta, sobretudo as casas para uma população de gente jovem que precisa deshabitar e não tem como pagá-las. Portanto, um problema gravíssimo. Mas, então... havia também uma coisa engraçada, que havia imensos medronheiros. A minha mãe, que era da Beira Baixa, uma vez achou que os medronhos eram morangos e comeu assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imagina o efeito. Tonta. E a minha avó
O que foi que aconteceu? Bem, eu comi morangos. Não é possível, não há morangos aqui, não há. Então, o que é que foi? Foram os medronhos. Enfim, então eu estava muito avisada que, atenção, que os medronhos não se podem comer. Mas era isso. Então vinha o musgo, tudo cheio de musgo, mas a minha geração do meu pai era prodigiosa e então havia um lago, havia música, havia uma enorme gruta onde estava o menino Jesus, onde estava a Virgem Maria e o São José. Havia umas peças lindíssimas, lindíssimas, das ovelhas, da vaca, do burro, vinham os reis, que vinham descendo, até que no dia 6 de janeiro eles chegavam próximo da gruta, havia outra música, tudo aquilo... as peças iam andando dia a dia também. Não, meu pai é que as punha claro. Não, a música é que sempre que alguém ia ver o presépio, ia toda a gente ver o presépio, então a música tocava. O lago era um espelho, era um pequeno espelho que o meu pai tinha colocado, portanto, tudo aquilo, aquela massa, aquela argamassa de cimento, permitia todo o tipo de construção, não é? Portanto, poder pôr pequenos vales, pequenos valados, pequenos... Portanto, no fundo, era levar para a Palestina os valados da nossa terra. Sim. Bom, enfim, todo esse mundo. Mas isso tudo levou-me a continuar. Bem, mas ainda digo que esta coisa dos contos, dos mitos, das fábulas, levou-me a uma vontade imensa de estudar história. Portanto, eu cheguei à história pela via desse fascínio por mitos, lendas, fábulas. Levou-me até lá. Bom, mas eu fui para a universidade, porque, claro, com este percurso e esta mente divagante, eu fui fazendo tudo muito mais lento e, aliás, chumbei no 3º ano do Liceu Maria Amália, mas depois tive uma mulher extraordinária como professora em Almada, onde se instalou uma secção do Liceu Dom João de Castro, porque ali, digamos que em todo aquele espaço do distrito de Setúbal, havia um liceu em Setúbal e havia um externato, Frei Luís de Sousa, portanto privado, em Almada. E havia as escolas técnicas, não é? Mas, portanto, a professora e os meus pais, mas os meus pais bastante encaminhados para a professora, disse ela não pode ir para a escola técnica porque ela não vai ter habilidade para coisa nenhuma daquela. O que ela tem é na mente. Bom, eu fui e tal, mas o liceu não se podia brincar e eu vinha de brincar e vinha, enfim, de ser uma menina muito inteligente e depois descobri que não era, e descobri outra coisa, ninguém era pobre nem rico. Hoje olhamos e o que se costuma designar era por pessoas remediadas. E depois havia os pobres de pedir. E tudo o resto convivia. Os pobres de pedir também eram todos atendidos. Não havia pobre de pedir que fosse lá à porta, que a minha mãe não atendesse e não partilhasse. Portanto, mas era isto, quer dizer, ricos. Isso para mim, o que é ser rico? Eu tinha tido um presépio maravilhoso. De maior riqueza do que essa não há. Havia uma tia que fazia bonecas de trapo, mas eram muito horrorosas. Eu disse, tia, porquê é que a tia faz? As caras das bonecas estão feias. Sabes porquê? Porque elas representam a cara da Júlia Guerra, que era uma mulher muito feia dos brejos de azeitão. Isto bom, já dava para escrever um romance só com estas histórias. Um romance completo. Bom, então,
tudo isso, havia bonecas, havia tudo, e aliás o meu pai até teve que deitar fora muitos sapatos da minha mãe que tinham salto alto, porque nós, os miúdos vinham brincar para o nosso quintal, que havia um quintal muito grande. Eu nunca morei num prédio, nunca morei num apartamento, foi sempre em casas baixas, e então aquilo vinham brincar para ali, porque pronto, ali havia brinquedos e havia tudo, e havia os sapatos de salto alto. E o mesmo dia o meu pai apanhou-nos, a mim e a minha prima, em cima de um telhado com os sapatos de salto alto e mascaradas com umas roupas e tal. E o meu pai ficou horrorizado, pôs uma escada para nos tirar dali e deitou fora os sapatos todos da minha mãe. Guilhermina, e com tanta coisa, nunca pensou em escrever? Não, porque eu leio coisas extraordinárias. Eu leio coisas extraordinárias e, portanto, eu nunca seria capaz de, sei lá, porque é que eu trouxe aqui o Calvino. Calvino também é da minha eleição, não vos tinha falado nisso, peço desculpa, mas ele vem por causa das fábulas e contos italianos, que eu descobri quando o Carlos Veiga Ferreira ainda tinha o escritório dele. Nós fizemos coedição da obra de Borges. E então, um dia que lá estava... Com o Teorema, não é? Com o Teorema. Um dia que lá estava com ele, olho e vejo fábulas e contos italianos e disse: nós temos que publicar isto. Pois, mas Guilhermina quer mesmo publicar? Quero, claro que quero. E publicámos em 3 volumes, porque o Calvino também foi fazer um levantamento, a pedido do editor, das fábulas e contos, tendo descoberto que muitas das fábulas estavam na oralidade da Sicília no século XVII. E pronto, e a partir daí é um levantamento magnífico. Portanto, eu vou assim, isto é voando, voa, vai voando. Nós temos aqui vários sobre fábulas e sobre lendas, mas temos também O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, que é a segunda escolha. Eu estou aqui a conversar convosco, maravilhada. Estamos aqui, mas nós gostamos da divagação. Gostamos disso. Antes de passar ao Hemingway, sim, claro. Só dizer-vos que, portanto, tudo o que eu pude publicar sobre coleções de contos maravilhosos, coleções de contos europeus, uma coleção que a arte de bem contar e bem ouvir, que o Vial Motinho, a extraordinária figura e grande amigo, publicou comigo no Círculo de Leitores, e eu depois publiquei também na Temas e Tomates, e um deles é o livro português das fábulas, e eu só digo rapidamente que aqui está uma situação, um pedaço, um certo das fábulas, Fabulae Aesopi in Língua Lusitana, que depois deu o fabulário português, que o José Leite Vasconcelos, em 1900, encontrou na Biblioteca Palatina de Viena da Áustria, um livro manuscrito em português e absolutamente extraordinário. Aliás, ele foi o pai da etnografia, é assim que ele é conhecido. Foi muito mais coisas, é claro, foi um filólogo, e foi um linguista, e foi um arqueólogo, etc. Mas muito interessante é que Filinto Elísio, Marquesa da Lorna, o Bocage, o Monteiro Teixeira, o Almeida Garré, o Camilo Castelo Branco, o João de Deus, e Fernando Pessoa escreveram fábulas. Todos escreveram fábulas. Todos escreveram fábulas. Este livro é até um livro que penso, não tenho a certeza, que tem sido interessante para muitos leitores, porque pelo menos na altura do Natal ele normalmente tem reimpressão. É de todos os livros sobre fábulas que tem reimpressão. E depois o Francisco Vaz da Silva, que é uma figura
absolutamente maravilhoso, maravilhoso. O Francisco Vaz da Silva é um estudioso, é um antropólogo, foi um investigador do Instituto de Estudos de Literatura Tradicional, deu aulas em imensas universidades, tem muita coisa escrita e selecionou contos maravilhosos europeus. Portanto, A Gata Borralheira e contos similares. Porque a verdade... Os irmãos Grimm, etc. Não é? Tudo. A Gata Borralheira é do Perrault. Do Perrault. Mas depois há contos similares à Gata Borralheira em toda a Europa. Porque lá está a importância deste imaginário, é que ele é recriado em várias partes da Europa, com outros nomes, mas que tratam do mesmo tema. E de facto, é um trabalho extraordinário. Aliás, foi a companheira dele, a mulher dele, a Teresa Aica Bairros, que traduziu do alemão antigo os contos da infância e do lar dos Grimm. Não podia deixar de falar do Francisco Vaz da Silva, da Teresa Aica Bairros, a constelação do completa. José Vial Moutinho. E a minha paixão por uma coleção americana de Pantheon Fairy Tale and Folklore Library. Pantheon é uma editora, foi uma editora importantíssima nos Estados Unidos, que publicou desde os anos 40 um grande levantamento de contos de fadas, de contos de encantar, de contos da grande e fabulosa magia de todas as partes do mundo. Este que eu tenho aqui são os Russian Fairy Tales, portanto os contos russos ilustrados. Eu tenho uma biblioteca de contos. E agora põe-se o Calvin ali. E agora falamos do Hemingway. Ora bem, então o Hemingway. Só para dizer, tendo eu publicado tantos livros e tendo a minha cabeça com um povoamento extraordinário, mas ao mesmo tempo nela há um lado nómada, porque eu adoro os povos nómadas, acho-os absolutamente extraordinários, exatamente porque vaguear é também andarilhar, e é também peregrinar, e é também tudo isso. Bom, o Hemingway, O Velho e o Mar, aparece na minha vida nesta ediçãozinha que custou 50p, ou seja, 50 pence, no ano de 1970. E eu escrevi aqui 77. So beautiful and so precious to me. Portanto, maravilhoso e precioso. E é, de facto... Sendo que a edição que eu tenho, portanto, eu tinha uma edição antiga e tenho esta edição, uma edição de bolso, não é? E tenho esta edição de livros do Brasil com a tradução de Jorge de Sena. E vou-vos dizer, é preciso ler e reler, porque Jorge de Sena... também deve ser lido, por favor, leiam Jorge de Sena, que está publicado na Guerra e Paz, e ele, no fim da sua introdução, portanto ele traduz, mas na introdução, ele diz, por exemplo, isto: simbólica é igualmente a total solidão do velho. Ora, o velho era um velho pescador, que ia atrás de um sonho que era pescar um peixe muito grande. Portanto, em Cuba, por certo, um grande espadarte. O velho lutou para conseguir, dias e dias a fio, para conseguir o peixe. Pegou no isco, mas conseguir-o trazer para dentro do barquito era muito difícil, estava na exaustão, mas de facto tinha conseguido levantá-lo do mar. Agora, o que é que acontece? Acontece que o anzol
fez-lhe uma ferida numa barbatana junto ao olho, e o sangue começou a espalhar-se, e os tubarões vieram atrás do sangue e foram comendo pedaços do peixe. Portanto, a solidão do velho entrega a si próprio e à sua experiência de pescador, a contas com o seu poderoso peixe e com os tubarões, de que, depois de morto, o peixe ele defende, portanto, ele defende o peixe dos tubarões, e diz o Sena, é extremamente comovente, de uma límpida grandeza de romanceiro ou de velha saga, quanto se passa entre o velho e o peixe. Porque o velho vai conversando, vai falando para si próprio, vai falando para o peixe. É extraordinário. E ele diz, ante uma obra como esta, da mais alta qualidade artística e da mais nobre categoria ética, uma obra que nos leva à contemplação da dignidade do homem e do mundo em que é um ser pensante, através da mais avassaladora singeleza. Uma pura obra-prima, o seu poder encantatório e a sua frescura narrativa. Ora, logo ao ler isto, eu fui pensar em quê? Vocês não querem acreditar, mas talvez queiram. Fui pensar nas andanças do demónio. Do próprio Jorge de Sena. Que a Sofia de Melo Breiner, destas andanças, destes contos, escolheu o Atlântico. Toca ao mar, o navio, neste caso, homens, não é só um homem, a vastidão do mundo. E diz a Sofia, numa carta ao Sena, você cria um momento suspenso no meio do tempo, no meio do norte, no meio do mar. Leiam Sofia de Melo Breiner, por favor. Está editada pela Porto Editora. Leiam Jorge de Sena, se faz favor. Está editado na Guerra e Paz. Leiam Hemingway, se faz favor. Façam um favor a vós próprios. Mais uma vez as ligações todas entre os livros. Leiam Ernest Hemingway, que está publicado, todo publicado nos Livros do Brasil, na editora Livros do Brasil, na coleção maravilhosa, coleção Dois Mundos. E nessa coleção também estão as vinhas da Ira do John Steinbeck. Já agora... Mas, culminamos. Eu não sei quanto tempo falta, mas eu tenho que vos contar esta história. Sim. À Inês e ao Zé Mário, e a quem está a ouvir, se tiver paciência. Que é o seguinte, ora, eu estudei também, porque não tinha dinheiro, não havia dinheiro, mas eu fui para a Inglaterra e fui estudar. A maneira de eu poder estudar foi ir para a casa de uma família inglesa que tinha uma criança pequena, e supostamente eu tomava conta da criança, porque eles logo descobriram que o que eu queria mesmo era estudar, ir para as bibliotecas e escrever nos scrapbooks ingleses. As jovens inglesas tinham muito isso, onde eu fazia colagens de coisas como estão aqui e punha recortes de jornais e coisas várias. Ora, eu tive uns amigos, particularmente um amigo, digamos que um jovem namorado persa. E um dia pensando, o que é que tu lês? Dizia ele. E ele tinha um livro de poemas do Omar Khayyam. Mas eu disse, bem, o que é que eu vou dizer a este que tem uma civilização, que nasceu numa civilização completamente diferente? É verdade que no Irão moderno, mas consideram-se eles persas. Não vou poder falar da Virginia Woolf, que ele nunca iria perceber na vida. E eu tinha uma paixão, não só por ela, mas por Lolita Strachey, que nem sei se está publicada em Portugal, que escreveu uma coisa chamada Eminente Vitorianos, que é de excelência. Mas então, como ele me falou do sonho que eles tinham, ele e alguns outros rapazes que estavam a estudar na Universidade de Guildford, porque eu vivia na zona de Farnham e depois no sul, em Midhurst. E então pensei, ele tem um sonho. Porque eles queriam que eu contasse
como tinha sido a Revolução dos Cravos e porque é que se chamava dos cravos e o que é que tinha acontecido. E, portanto, lá ia eu, não podia ir a uma coisa que eles chamavam Persian Gathering, portanto, um encontro de persas, porque eles falavam a língua deles, farsi. Portanto, e eu não ia perceber nada e, portanto, e era insólito. Eu nunca percebi, senão mais tarde, qual era a paixão por perceber o que era, porque é que os soldados tinham os cravos na ponta das espingardas, como é que tinha acontecido, etc, etc. Isto também nas aulas da Miss Peggy Innes, porque me preparava para fazer o extramural da Universidade de Cambridge em língua e literatura inglesa. Eu pensei, não, melhor para o sonho, para alguém que vai atrás de um sonho, e convém que ele leia o Velho Mar, e por certo vai gostar de Hemingway. Então, mais tarde, ao ver as imagens na rua, em Teherão, os cravos vermelhos estavam todos lá. Portanto, em 1979, quando ainda eles pensavam que iam mudar o regime para um regime diferente, não faço ideia se era uma democracia, mas pelo menos um governo constitucional que tivesse em consideração as pessoas mais pobres e por aí vai. Claro que estes alunos persas eram da alta burguesia iraniana. Bom, mas lá estava em novembro de 79, só que logo a seguir veio o Ayatollah Khomeini e, portanto, acabou o sonho, não é? Acabou o sonho, tentaram defender o sonho, como o velho tentou defender o peixe dos tubarões, mas os tubarões já lá estavam. E eram muito grandes também, eram muito grandes. E, portanto, eu creio que todos eles, ou muitos deles, vivem, este meu amigo vive na Austrália. Tinha ido estudar para os Estados Unidos e depois foi para a Austrália e penso que vive na Austrália porque, por enquanto, não é possível voltar ao Irão. Claro. Bom, e esta é a história do Ernest Hemingway. Ernest Hemingway é realmente um contador e um escritor fantástico. Depois, porquê a história das Vinhas da Ira e do Steinbeck? Steinbeck, eles coexistiram, o Hemingway e o Steinbeck. O Hemingway pertenceu à chamada geração perdida, não é? Aos que se exilaram em Paris, mas o Hemingway era mais do que um expatriado, foi à Guerra Civil, esteve na Guerra Civil de Espanha, andou por todo lado. Era um aventureiro também. Era um aventureiro e a paixão por Cuba é absolutamente fabulosa. E a quinta que a Martha Gellhorn lhe deu ou lhe comprou em Cuba, está tratada, a última vez que eu estive em Cuba e que estive na finca do Hemingway foi em 2000 foi durante um campeonato do mundo. 2008, eu não gosto de futebol, mas acho que foi 2008. Não, deve ter sido 2010. Não foi. Ou 2006. Então, 2006? 2006 houve campeonato. Do mundo, eu acho que era 2008, porque eu publiquei a Crónica de Ouro do futebol português, dirigida por Joaquim Vieira. Eu acho que houve em 2006, 2010, 2014, deve ter sido 2006. Bom, nem interessa. Por aí. Nessa altura. É claro que tinham tudo arranjado o melhor possível, não é? Mas pronto, com todo o envolvimento, muito pobrezinho, porque, claro, não tinham, e agora ainda menos têm, possibilidades de fazer a manutenção. Bom, Steinbeck não pertenceu a essa geração, mas preocupou-se muito com a situação vivida nos Estados Unidos entre os anos 30 e os anos 40,
os anos que seguiram à Grande Depressão, em 1929. E ele escreveu As Vinhas da Ira. Hemingway e Steinbeck são prémios Nobel da Literatura. Uhum. E ele escreveu As Vinhas da Ira pensando numa situação que aconteceu nesse período, que foi o grande êxodo de pequenos agricultores da zona do oeste americano de Oklahoma. Esta família das Vinhas da Ira, que são os Joad, viviam nessa região de Oklahoma, e o que acontece é que se junta à Grande Depressão, portanto à questão económica gravíssima, uma situação, um fenómeno climatérico que foi chamado o Dust Bowl, tempestades de poeira, no fundo, não é? Tempestades de poeira que não permitiam cultivar nada. Ora, esses agricultores tinham-se endividado aos bancos, e os bancos queriam o retorno desses créditos, não é? Ora, como eles não podiam, porque a seca era devastadora, a poeira era absolutamente impossível de sair à rua sequer com o vento e o pó que se levantava, as famílias desses rendeiros, desses fazendeiros, desses agricultores, não eram fazendeiros, eram pequenos agricultores, tiveram que sair e o êxodo foi para sul, onde havia água com abundância, onde havia fruta, e para trabalhar nos campos da Califórnia. Portanto, foi a família toda, que era constituída por pai, por mãe, por filhos e pelos avós. Os avós morreram no caminho, claro, porque passar o deserto do Arizona ainda hoje é duro, e eles iam numa carripana. Nas carroças. Era uma daquelas velhas carripanas de caixa aberta, Ford. Sim. Modelo dos anos 20, porque já era muito velha a carripana, mas lá foi a família toda, com os poucos pertences. Os velhotes morreram pelo caminho, os velhinhos, os avós, e eles lá chegaram à terra, entre aspas, à terra prometida, onde havia tudo aquilo que eles necessitavam e que há muito não tinham. Ora, essa esperança é absolutamente mutilada, esquartejada, porque a exploração dessa imigração era desabrida. Viviam em barracas, aquartelados em barracas, só tinham trabalho quando vinham os capatazes e não havia trabalho para todos. Portanto, as ordens de gente a chegar ali, os primeiros a instalar-se, tinham um ódio aos que iam chegando, coisa que vemos hoje acontecer, não é verdade? Quer dizer, sim. Portanto, aqueles eram miseráveis e muito pobres, mas os outros miseráveis e muito pobres que iam chegando, se para eles não havia trabalho, então eles ainda iam cavar maior o fosso, que era os que tinham chegado primeiro ficarem fora do trabalho. Isto levava, claro que havia um grande policiamento dos brancos, donos das grandes propriedades, mas havia também uma humanidade que se levantava absolutamente ferida na mais infame miséria, mas que se levantava contra isso. Não contra os companheiros acabados de chegar, mas contra a injustiça social enorme. Aliás, eles faziam ainda, esses grandes proprietários, faziam ainda outra coisa que se fez, que ainda foi feita pelos terratenentes no Alentejo, que era terem
uma merceariazinha, uma coisa, onde eles iam gastar as senhas do seu vencimento. Portanto, ainda não tinham passado 3 dias, já eles não tinham mais vencimento para comprar mantimentos. E ficava sempre tudo endividados. Sim, não ficava Portanto, a riqueza sempre na mesma presos, pessoa. Claro. Ficavam presos, não é? Estavam presos. Sempre endividados. Eram uma prisão ao ar livre. E esse levantamento, claro, que levou a mortes, mas a quem essas pessoas, esses homens que lideravam esses movimentos, é claro que lhes chamavam vermelhos e comunistas. Portanto, o Steinbeck escreveu sempre sobre esta ligação dos homens à terra. A um Deus desconhecido, por exemplo, é um livro tão bonito, lindíssimo. Todos os livros que ele escreveu foram sobre as grandes questões da miséria e do sofrimento humano e da proteção dos muito ricos e do abandono dos muito pobres. Portanto, gente da nossa terra, minha, da Inês, terra no sentido de Portugal, da Inês e do Zé Mário, por favor, leiam estes autores. É claro que também o Steinbeck também está publicado na coleção Dois Mundos da Livros do Brasil. Tu, aliás, vais fazer agora Exatamente. o resumo, digamos assim. Eu quase não precisava de não, mas há quanto tempo é que eu estou a falar? Nossa a Guilhermina fez tudo. Extraordinária. Fez as despesas não só como deve ser. Como deve ser. Não, foi ótimo. Mas eu vou só fazer um resumo. Ainda mais sintético. Mas eu gostei a meia hora. É que eu queria falar do Alexander McQueen e das lendas e narrativas. Terá que ficar para outro programa. Vamos fazer uma parte 2, prometemos. Sim. Prometemos. Faremos um dia a parte 2. Vocês lembram-se? Não, isto está a ser gravado, não tem problema eu agora dizer isto. Nada. Não é? Então é assim. Eu, por sorte, eu e a Ana Lúcia, que é a editora da Bertrand, trabalhou comigo, mas agora está na Bertrand, na área infantil-juvenil, que ela é a grande editora da área infantil e juvenil. Tivemos a sorte, numa feira de livro de Londres, estar a grande exposição sobre a obra, porque se pode dizer assim, a grande obra criativa do Alexander McQueen. Alexander McQueen foi um designer de moda que se suicidou e ele criou uns sapatos que eram uma espécie de uns cascos a que ele chamou armadilhos, que em português a tradução é tatu. Bom, ele disse que a inspiração era das japonesas e também vinha da Pérsia e da Idade Média, em que havia uma espécie de tamanco que tinha uma parte muito grande de madeira que levantavam o pé das mulheres das ruas molhadas, não é? Porque as ruas estavam sempre molhadas e sujas. E eu, na altura, não pensei, achei aquilo tudo um mundo fabuloso. O mundo dele e da outra, da Vivienne Westwood, é... Bom, mas aquilo são verdadeiramente cascos. E são os cascos das lendas e narrativas da Dama de Pé de Cabra do Alexandre. E assim voltamos ao início, Mas é que também há lenda de Pé de Cabra com outros nomes, noutras latitudes, não é? Claro. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Aliás, hoje, também por um livro que eu publiquei, mas não foi só ela que escreveu, mas a Josephine Quinn, sobre verdadeiramente a grande influência do Oriente sobre aquilo que nós chamamos a nossa civilização ocidental.
Ela só é ocidental no sentido em que ela é o ocidente da terra. Só geográfica, não é cultural, não é? Ela é uma Finisterra, verdadeiramente. Sim. Outra coisa que me apaixona, o meu pai também era apaixonado pelos faróis. Os cabos. Que delícia. E nós vamos ser um farol nesta conversa, assinalando o final da mesma. Recordo que falámos do livro português das fábulas de José Vial Moutinho, de Temas e Debates. O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, podem encontrar na Livros do Brasil, com tradução de Jorge de Sena, e As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, também na Livros do Brasil, mas com tradução de Virgínia Mota. A edição deste episódio foi do Tiago Orato. A música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free, e a coordenação de podcasts do público é do Amilcar Correia. Zé Mário, nós vemos-nos para a semana. Vemos. Muito obrigada, Guilhermina. Muito obrigado. Nós vamos continuar aqui a conversar, na verdade. Sim. Lamentamos para os nossos ouvintes, porque o encontro com a Guilhermina é um encontro de conversa. Mas também para mim, conversar convosco é maravilhoso. É verdade que eu falo muito. Mas nós gostamos de ouvir. Mas nós estamos deleitados a ouvir. Porque quando eu me lanço... Já não para. Já não para. Para quem nos ouve, até para a semana. Até para a semana, Inês. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.